Tem história no sertão que o tempo não apaga. Tem causo que vira reza, vira assombração, vira lei. E este aqui, meu amigo, é desses que quando vai conta na beira do fogo, até o menino mais atrevido fecha a boca e escuta calado. Dizem que no ano de 1932, lá nas bandas do Raso da Catarina, Bahia dentro, um coronel morreu afogado. Mas não foi no rio, não foi no mar. Foi afogado em terra seca, na beira do seu próprio açude, bebendo a água que ele jurou que o povo nunca beberia. E quem executou essa sentença foi o único juiz que o sertão respeitava. Um homem que a lei chamava de bandido, mas que o povo chamava de rei. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Mas deixa de contar direito. Porque toda vingança tem um começo, toda justiça nasce de uma injustiça, e toda lenda tem o seu preço em sangue e lágrimas. Canabrava, um nome bonito pro inferno feio. No coração do Raso da Catarina, lá pras bandas da Bahia, o sol não pedia licença. Ele arrombava a porta e sentava no trono. Aquela era uma terra onde a sombra de uma nuvem era milagre e a vida valia menos que o choco de um ovo podre. Nesse mundão velho sem porteira, o povo não tinha Deus, tinha era dono, e tinha dois. O primeiro, o dono de tudo, era o coronel Justino Matoso, um homem talhado no arrancão, seco como um pé de chique-chique. Os olhos dele eram 2 pedaços de chumbo e sua lei era uma só, o Winchester Papo Amarelo, que nunca saía do alpendre da Casa Grande. A fazenda se chamava Alagadiço, um nome de pura zombaria, pois o único alagado ali era o suor do sertanejo. O coronel era dono do chão que o povo pisava, da semente que plantava e, o que era pior, dono do açude. Em terra de sede, quem tem a chave da água é mais rei que Dom Pedro. Seus jagunços, cabras de cara fechada e facão embanhado na cinta, garantia que ninguém bebesse um pingo sem a bênção do coronel. E essa bênção vinha em troca da alma, do voto e das filhas dos outros. O segundo dono era o capanga legal do coronel, o prefeito Galdino. Galdino era o oposto, um homem miúdo, de bigode fino e suor na testa, que governava a vila de Canabrava. Se o coronel era o leão que matava na unha, Galdino era o rato de cartório que roía o povo por baixo. Ele era o capataz da extorsão. Cobrava imposto sobre a farinha, sobre o sal, sobre a feira minguada de sábado e até sobre a reza que o povo fazia pedindo chuva. Esse prefeito era um tirano de segunda mão, mas o mais temido no dia a dia. E ele tinha um ódio que era quase doença, um pavor que fazia ele tremer na base. Galdino morria de medo de seu mestre, o coronel, mas tinha um pavor ainda maior de um fantasma, um nome que o povo só dizia baixinho, com a mão na boca: Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Pro coronel Justino Matoso, Lampião era só um bandido, uma pedra no sapato dos seus negócios, mas para Galdino era um insulto. Cada história que chegava, trazida pelo vento, de um acerto de contas do rei do cangaço com um coronel em outra terra, era um tapa na cara do prefeito. O povo, magro de fome, ouvia esses causos e o olho brilhava. Lampião era a prova de que coronel também sangrava. Galdino não suportava essa simpatia. Ele usava seus guardas, uns morocongos de peito estufado, para calar a boca de qualquer um. Lampião, que é homem de respeito, um beato ousou dizer na venda. Não terminou a frase.
Foi arrastado para fora e levou uma pele e pau de boi que quase lhe desmanchou os miolos. Aqui em Canabrava, Galdino bradou na praça: "O único rei sou eu, e quem tiver saudade de bandido eu mando pro inferno mais cedo para encontrar com ele." Mas em Canabrava, nesse inferno de sol, tinha uma sombra. Uma sombra que não era de árvore nem de nuvem. Era a sombra da igreja velha, de parede descascada e porta sempre aberta. E lá dentro morava o padre Anselmo. Padre Anselmo não era um padre de batina de seda e vinho bom. Era um homem de 70 anos, talvez mais, que parecia feito da mesma poeira da terra. A batina era remendada, as sandálias gastas e as costas curvas de quem já tinha carregado o peso de 1000 cercas. O povo dizia que Deus tinha esquecido dele ali, mas a verdade é que ele era a única coisa que ainda fazia Deus lembrar que Canabrava existia. O padre Anselmo era um homem de fé viva. Sua crença não estava só na hóstia, estava no chá de capim-santo que ele mesmo plantava no quintal da igreja para curar febre. Estava na mão ossuda que benzia gipela de menino. Estava na palavra mansa que acalmava a mulher de parto. Ele era raizeiro, conselheiro e parteiro. Ele não cobrava pelo batismo e dividia o pouco de farinha que ganhava. O latifúndio do coronel era o chão. O do prefeito era o bolso. Mas o latifúndio do padre Anselmo era a alma do povo. E isso o coronel e o prefeito não podiam permuar. Justino via como um estorvo que ensinava o povo a ter esperança em vez de medo. Galdino odiava porque o padre era o único homem na vila que não baixava a cabeça para ele. E o único homem que o povo respeitava por amor e não por pavor. Eles estavam só esperando o dia, a hora, o vacilo para quebrar a espinha da fé daquele povo. E o vacilo veio, não como um pecado, mas como um ato de misericórdia. Um ato que nas terras do coronel Justino era um crime que se pagava com a vida. E enquanto isso, longe dali, em algum coito escondido nas dobras da caatinga, um homem de óculos redondos e chapéu de couro afiava a lâmina de seu punhal. Virgulino não sabia ainda, mas a história que estava prestes a começar em Canabrava ia escrever seu nome com letras de fogo na memória do sertão. Aquele dia em Canabrava não amanheceu. Ele estourou como um quisto de fogo. O sol era um olho doentio e amarelo, e o ar tremia tanto que até a imagem do santo na igreja parecia suar. Era um dia de sede, daquela sede que racha o couro e amarga a boca. E o povo se arrastava pelas ruas de terra batida, olhando de rabioi para a porteira da fazenda Lagadiço, onde a água do açude brilhava como um deboche de Deus. Naquela tarde de sol assassino, quando nem os urubu tinha coragem de voar, padre Anselmo varria sua lirra da igreja. O vento quente trazia mais poeira e o padre, com a paciência de quem espera a morte, juntava o pó de hoje sabendo que o de amanhã já estava a caminho. Foi quando ouviu. Não era um grito, era um gemido, fraco como o de um bicho novo. Deixou a vassoura de palha e caminhou até a lateral da igreja, perto do seu pequeno roçado de ervas. Caído junto ao muro de taipa estava um homem. Era pouco mais que um menino, talvez 20 anos, mas a sede e o sol o tinham envelhecido 30. O corpo era um mapa de arranhões dos espinhos do mandacaru, a roupa um trapo só. Ele não pediu ajuda, seus lábios rachados mal se mexiam. Água, padre. O sangue do padre Anselmo gelou. Ele reconheceu o rosto, ou o que restava dele. Era Damião, filho de Zé Cândido,
de um sítio que ficava nas terras de Areia Branca. Uma família que o coronel Justino tinha arriado em suas terras tinha 10 anos, acusando-os de roubar uma reis. O coronel tinha botado a cabeça de Zé Cândido a prêmio e jurado matar qualquer um daquele sangue que botasse os pés em Canabrava. Aquele rapaz era um homem marcado para morrer. Padre Anselmo olhou para a rua deserta, olhou para a casa grande lá no alto do morro e depois para o crucifixo que carregara no peito. Ele não viu ali um inimigo do coronel, viu um filho de Deus morrendo em sua porta. Com a calma de quem já amparou o primeiro e último suspiro de muitos, ele o arrastou para dentro da sacristia. Deu de beber de sua moringa, a água fresca de seu próprio poço. Um poço magro, que só dava um balde por dia, mas que era sua. A água desceu como música na garganta seca do rapaz. Padre Anselmo viu que não era só a sede. O rapaz tinha uma ferida feia na perna, inchada e roxa. Cobra. O veneno já subia. O padre pegou suas ervas, amassou um emplasto de mastruz com fumo de rolo e limpou a ferida. Partiu-se um único naco de queijo e um pedaço de rapadura e o alimentou. Não perguntou seu nome, não quis saber de sua culpa. Apenas cumpriu a lei que vem antes de todas as outras. Deu de beber a quem tinha sede. Mas tinha olhos vigiando. Sempre tinha. Um beato do prefeito Galdino, desses que tem os ouvidos compridos e a alma pequena, um tal de Zezinho Fofoca, viu a sombra do forasteiro na janela da sacristia. Viu o padre dar de beber. A notícia correu para a prefeitura mais rápido que rastilho de pólvora. Galdino, o prefeito, quase se engasgou com o café. Aquela era a oportunidade que ele e o coronel esperavam. Era a chance de provar que a lei do coronel estava acima da lei de Deus. Era a chance de arrancar pela raiz a influência daquele padre teimoso que ele sempre viu como um rival. Galdino não foi sozinho. Correu para a Casa Grande suando em bicas. Coronel, o padre está acoitando o bandido. Aquele Damião, o filho de Zé Cândido, está lá na igreja, vivo. O coronel Justino, que mascava um pedaço de fumo, parou. Cuspiu no chão. O olhar cinzento ficou afiado como uma picheira. Ele não gritou. Ele apenas disse com a voz calma que era sua maior ameaça: "Pois vá lá, Galdino. Vá lá e mostre ao povo o que acontece com quem dá água a quem eu condenei a morrer de sede. Pegue o padre e pegue ele agora." O prefeito Galdino, sentindo o poder do coronel nas costas, estufou o peito, juntou seus 4 guardas e marchou para a igreja. Arrombaram a porta da sacristia, jogando o padre no chão. Agarraram Damião e de tão fraco nem resistiu e o jogaram na carroça. Depois amarraram as mãos do padre Anselmo. "O senhor está preso, padre!" Galdino gritou a voz fina de entusiasmo. "Preso por traição contra a ordem de Canabrava, por acoitar um bandido, aquele Damião, o filho de Zé Cândido. Tá lá na igreja, vivo!" Mas tinha olhos vigiando. Sempre tinha. Um par de olhos que ardia de forma diferente. Não era medo, era ódio. Eram os olhos de Tiago. Tiago era um rapaz de 17 anos, esguio como um galho de pereiro. Era órfão, criado desde menino pelo padre Anselmo. Era coroinha, sacristão e o filho que o padre nunca teve. Tinha a alma do velho. Tiago viu os homens de Galdino arrastar o padre de casa. Ouviu o sermão peçonhento por Falantinos Fosco e agora viu o corpo que o embalou e o ensinou a ler e começar a vergar. Cada lamento silencioso do padre era uma faca revirando o peito de Tiago. O sangue ferveu em suas veias. Uma vontade selvagem de se atirar contra os guardas de Galdino, de morrer ali, rasgando com as unhas a carne de um deles. Mas a sabedoria silenciosa de Anselmo, herdada no sangue, o conteve. Sabia que seria um sacrifício inútil. Morreria esmagado e o padre continuaria o seu calvário. A raiva então se metamorfoseou. O calor do ódio se resfriou, tornando-se algo duro, denso e afiado como dente de onça. Naquela tarde, enquanto o céu se tingia com as cores de uma ferida aberta, Tiago fez uma promessa, não ao Deus do coronel, que parecia surdo e cruel,
mas a alma do seu velho protetor e ao chão poeirento que o via sofrer. Ele iria buscar a justiça, e a única justiça capaz de responder uma covardia daquele tamanho. Tinha um nome que era pecado sussurrar perto da prefeitura. O que se seguiu foi a mais hedionda das missas. No largo em frente à prefeitura, bem debaixo da janela do gabinete de Galdino, ficava o velho tronco. Um pedaço de aroeira liso pelo castigo, onde os vaqueiros que erravam a conta do gado pagavam sua dívida com o couro. Amarraram os braços finos e enrugados do padre Anselmo ali, como um ladrão comum. O prefeito Galdino subiu num caixote, ajeitou o colarinho sujo e começou o seu sermão de ódio, forçando a vila inteira a assistir. Eis o homem que se diz servo de Deus, bradou Galdino, a voz esganiçada. Este que come do pão que o coronel Justino permite, deu de beber a um bandido, a um inimigo de Canabrava. A alma dele já arde no fogo do inferno, mas seu corpo pagará aqui na terra para servir de lição. A lição é uma só. Quem manda em Canabrava é o coronel, e quem desafia o coronel morre de sede. Ele o deixou ali, amarrado no tronco, sob o sol do meio-dia, para que o calor terminasse o serviço que sua crueldade começara. O tronco, símbolo da tirania do coronel Justino, foi o altar do sacrifício do padre Anselmo. Galdino e Justino acreditavam ter reafirmado seu poder. Mal sabiam eles que o vento do raso da Catarina não pede licença para carregar notícia de uma covardia daquele tamanho. A poeira que se erguia do largo da prefeitura tinha um gosto amargo da covardia. Para o padre Anselmo, amarrado naquele tronco, era uma zombaria à sua fé. O mundo se tornou um inferno de sol e silêncio. O solzão cozinhava seu corpo frágil. A sede, a mesma que ele tentou matar no pobre Damião, agora colava sua língua ao céu da boca. A humilhação do olhar de seus vizinhos queimava mais que a pele. Ele via, turvo pela agonia, os rostos da gente com quem partilhara a farinha e a reza. Agora estavam paralisados, mudos. O prefeito Galdino, da janela do seu gabinete, olhava a cena com um sorriso satisfeito, bebendo um copo d'água fresca só para aumentar o suplício do padre. Os guardas bebiam cachaça na venda, rindo alto. Padre Anselmo viu um medo nos olhos do seu povo, um terror abjeto que o impedia de lhe oferecer uma gota d'água, de gritar contra a barbaridade. E ele compreendia. O medo era a corrente com a qual o coronel Justino e seu capacho Galdino acorrentavam a alma daquela vila. As horas passavam como eternidades. O padre rezava baixinho, mas suas palavras eram mais gemidos que orações. A cabeça pendia para o lado, o corpo começava a desistir. A morte chegava devagar, cruel, mastigando sua dignidade antes de levar sua vida. E Tiago assistia a tudo. Cada minuto era uma tortura. Cada gemido do padre era uma chibatada em sua alma. O menino apertava os punhos até as unhas cravarem na palma da mão, até o sangue escorrer entre os dedos. Quando a tarde começou a morrer e o sol finalmente deu trégua, os guardas, bêbados e satisfeitos, cortaram as cordas. O padre desabou no chão como um saco vazio. Tiago correu, amparou aquele corpo que mais parecia um feixe de lenha seca. Carregou-o nos braços magros até a igreja. Deu-lhe água, molhou-lhe a testa, cobriu com o único lençol que tinham. O padre murmurava coisas sem sentido, febril, a boca inchada, os lábios rachados sangrando. Perdoe eles, menino, perdoe eles, não sabem o que fazem. Mas Tiago não queria perdoar, Tiago queria sangue. Naquela noite, velando o padre que delirava em febre, Tiago tomou sua decisão. Esperou a madrugada cair como um sudoário sobre Canabrava. A lua era uma unha fina e pálida no céu, cúmplice de sua fuga. Enquanto a vila dormiu o sono agitado dos coniventes e os guardas roncavam de bêbados na calçada da Vanda, Tiago entrou na sacristia. O cheiro de ervas secas e de livro velho, o cheiro do padre ainda estava no ar. Um fantasma que lhe abraçava. Pegou a cabaça de barro
encheu-a com água fresca do pote do padre. Enrolou num pano um naco de rapadura e um pedaço de queijo de cabra. Da parede, tirou a peixeira pequena e gasta que padre Anselmo usava para cortar as raízes de remédio no mato. Não era arma de briga, mas era a única lâmina que ele possuía. Nela sentia a força das mãos que o criaram. Beijou a rede vazia, como se beijasse a testa do padre, pedindo a bênção para a jornada que se iniciava. E então, como um bicho do mato, esgueirou-se pela porta dos fundos, mergulhando na escuridão da caatinga. Ele ia buscar o único homem capaz de fazer justiça quando a lei era injustiça. Ele ia buscar Lampião. A jornada de Tiago foi um bater de espinhos. Ele não era um cangaceiro, era um rapaz da igreja acostumado a trilhas conhecidas. A caatinga à noite era um labirinto de sombras e perigos. O mato arranhava seu rosto, a sede apertava a garganta, e o medo da onça parda, e pior, de uma patrulha da volante, era uma sombra que caminhava ao seu lado. De dia, escondia-se do sol e dos homens. À noite, guiava-se pelas estrelas, com a imagem do padre no tronco queimando em sua mente como um sol negro. Cada passo era uma reza e uma maldição. Ele não sabia onde encontrar o bando do capitão Virgulino. Ninguém sabia. O cangaço era como o vento, estava em todo lugar e em lugar nenhum. Mas ele perguntava. Com a cautela de um animal acuado, aproximava-se de casebres isolados, pedia água e entre uma conversa e outra deixava o nome Lampião escapar. Alguns se benziam e o enxotavam com os olhos. Outros, com a voz baixa e o olhar assustado, apontavam uma direção vaga, uma serra distante. Dizem que ele foi para as bandas da Serra Negra, sussurravam. Foram dias de fome, sede e uma solidão que doía na alma. Tiago aprendeu a comer o umbu que encontrava, a sugar a água do umbuzeiro. O corpo protestava, mas a determinação que nascera daquela promessa o mantinha de pé. Ele não estava mais fugindo de Canabrava, ele estava caçando a única esperança de justiça que restava no raso da Catarina. Enquanto isso, longe dali, num coito escondido entre pedras e juremas, Virgulino Ferreira da Silva estava sentado numa pedra lisa, afiando a lâmina de seu punhal. O movimento era lento, preciso, quase meditativo. A pedra de amolar cantava suavemente sob o aço. Ao redor, o bando descansava. Corisco limpava seu rifle. Maria Bonita costurava um remendo na camisa de couro. Zé Baiano fumava calado. Era um momento de pai roubado ao inferno da perseguição. Mas Lampião nunca descansava de verdade. Seus olhos, por trás dos óculos redondos, estavam sempre atentos, sempre calculando, sempre esperando a próxima notícia, o próximo movimento do inimigo, a próxima injustiça que precisaria ser corrigida. Ele não sabia ainda, mais um menino desesperado estava rasgando a caatinga para chegar até ele. E aquele encontro iria acender uma fogueira que Canabrava nunca esqueceria. Depois de quase uma semana, quando suas forças estavam no fim e o desespero começava a roer a sua certeza, o destino, ou talvez o santo do padre, resolveu intervir. Tiago descansava à sombra rala de um juazeiro, a cabeça girando de fraqueza, quando ele ouviu. Não era o zumbido do vento, era o som ritmado de cascos de cavalos. Seu primeiro instinto foi se encolher, virar pedra, desaparecer. Mas então ele os viu. Não eram os macacos, os soldados da volante com suas fardas azul desbotadas. Eram homens de couro, chapéus de abas largas enfeitados com estrelas de metal, cartucheiras cruzadas no peito, fuzil descansando nas celas com familiaridade. Havia neles um brilho no olhar, uma altivez que não pertencia a quem obedecia a lei de governo nenhum. Um deles, que vinha à frente, um cabra de feições duras e barba rala, usava um pá de óculos redondo que brilhava sob o sol. O coração de Tiago deu um salto, batendo descompassado contra as costelas. Ele não tinha encontrado um bando de homens armados, não. Ele tinha encontrado o Tribunal do Sertão. Tiago se levantou, cambaleante, e deu um passo à frente. Os cangaceiros puxaram as armas instintivamente,
Mas o menino ergueu as mãos, a voz fraca, mas firme. Eu vim buscar o capitão Virgulino, vim pedir justiça. Lampião parou o cavalo, estudou o rapaz de cima a baixo, viu um menino magro, machucado, mais morto que vivo. Mas viu também algo nos olhos dele, algo que ele reconhecia bem, a fome de vingança que só quem sofreu uma injustiça profunda consegue ter. Justiça? Lampião repetiu, a voz rouca. Rapaz, justiça não se pede, justiça se faz. Mas conta sua história, e rápido. Minha paciência é curta e a volante não dorme. Ele sabia quantos homens o coronel tinha na Casa Grande. Sabia quantos capangas o prefeito Galdino mantinha na vila. Lampião tinha olhos e ouvidos espalhados por todo o sertão. Informações chegavam até ele como pássaros mensageiros. O coronel é a cabeça, o prefeito é a boca peçonhenta. Vamos cortar os dois, Lampião decretou, a voz firme como pedra. Chamou seus homens de confiança, os tenentes de sua guerra particular. Curisco, você e mais 5 fecham a estrada do sul. Quero que nem alma penada entre ou saia de Canabrava. Ninguém vai avisar a volante, ninguém vai correr para o juiz. A vila vai ficar sozinha com a gente. Curisco, com seu sorriso de faca, assentiu. Pode deixar, capitão, nem formiga passa. Zé Baiano, a estrada do norte é sua. Vamos abraçar Canabrava como uma jiboia, sem buraco para rato escapar. O gigante silencioso apenas acenou com a cabeça, mas todos sabiam que quando Zé Baiano assumia um posto, nem o diabo passava. Lampião olhou para o restante do bando. Eram homens testados em 100 combates. Cada um valia por 10 soldados da volante. O resto vem comigo. Vamos dividir em 2 grupos. O primeiro, o mais pequeno, vai na prefeitura acordar o prefeito Galdino. Quero ele vivo. Ele vai assistir o serviço. Vai ver o que acontece com quem usa a lei para oprimir o fraco. Maria Bonita, que até então apenas observava, falou. E o coronel Rigolino? Lampião sorriu. Não era um sorriso de alegria, era um sorriso de lobo vendo a presa acuada. Ah, o grupo maior vem comigo até a fazenda Alagadiço. Vamos entrar na calada, sem um tiro, sem um grito. Não vamos lá para brigar. Vamos buscar um homem que tem uma dívida com Deus e com o diabo. E ele vai pagar essa conta com a água que ele tanto ama. Os homens se entreolharam. Conheciam aquele tom de voz. Quando o capitão falava assim, com aquela calma gelada, o inferno se preparava para receber visita. Quando saímos, capitão? Perguntou um dos cabras. Hoje à noite. Lua minguante, pouca luz. A escuridão é nossa aliada. Lampião se levantou, guardando o mapa. Preparem os cavalos, carreguem as armas. Levem munição extra, mas espero que não precisemos usar. Isso não é guerra, é julgamento. E no meu tribunal a sentença já foi dada. Ele se virou para Tiago, que estava ali parado, ainda processando tudo aquilo. E você, menino, vai com a gente. Você começou isso e tem o direito de ver o fim. Mas não vai lutar, vai só testemunhar. Alguém precisa contar essa história depois, quando eu já for lenda e você for velho. Tiago sentiu um arrepio na espinha. Não era medo, era algo maior. Era a sensação de estar diante de algo que mudaria sua vida para sempre, que marcaria não só sua alma, mas a história daquele pedaço esquecido de chão. Maria Bonita se aproximou dele e colocou na mão do menino um pedaço de carne seca e farinha. Come, menino, você tá mais magro que vara de pescar. Hoje à noite você vai precisar de força. Enquanto o bando se preparava, Lampião chamou Curisco à parte. Os dois conversaram em voz baixa, mas Tiago conseguiu ouvir fragmentos. Se algo der errado, se a volante aparecer, você sabe o que fazer. Sei, capitão, mas nada vai dar errado. A gente já fez isso 100 vezes. Nunca é 100 vezes, Curisco. É sempre a primeira e é sempre a última. Não subestime coronel acuado. Bicho ferido é perigoso. Esse coronel vai estar afogado antes de ter tempo de morder.
Os preparativos levaram o resto do dia. Armas foram limpas, cartucheiras cheias, cavalos ferrados e descansados. Lampião era meticuloso, não deixava nada ao acaso. Cada homem sabia exatamente o que fazer, onde estar, quando agir. Quando o sol começou a morrer, tingindo o céu de vermelho como sangue derramado, o bando se reuniu. Lampião passou entre seus homens, verificando cada um. Ajustou uma cartucheira aqui, uma faca ali. Era como um general revisando suas tropas antes da batalha decisiva. Lembrem-se, ele disse, a voz baixa, mas que alcançava cada ouvido. Não estamos indo lá para roubar, para saquear, para espalhar terror no povo simples. Estamos indo cobrar uma dívida. O coronel e o prefeito quebraram a lei mais sagrada do sertão. Negaram água a quem tinha sede e castigaram quem teve piedade. Isso não pode ficar sem resposta. Se o povo de Canabrava resistir, não atirem. São vítimas, não inimigos. Se algum jagunço do coronel quiser pagar de valente, rendem ele. Só atirem se não tiver outro jeito. Não quero sangue inocente nas nossas mãos. Mas o coronel e o prefeito, esses vão pagar até a última gota. A lua minguante começou a subir, uma unha pálida no céu escurecido. Era a hora. Montem, ordenou Lampião. O bando subiu nos cavalos em silêncio. Tiago foi colocado numa montaria mansa, ao lado de Maria Bonita, que prometera ficar de olho nele. Antes de partir, Lampião fez algo que surpreendeu a todos. Tirou o chapéu, olhou para o céu e murmurou uma reza. Não era comum ver o rei do cangaço rezar antes de uma missão, mas aquela não era uma missão comum. Padre Anselmo, onde quer que o senhor esteja, vai ser vingado hoje. E que Deus perdoe o que vamos fazer, porque os homens certamente não vão esquecer. Então, como uma serpente mortal deslizando pela caatinga, o bando partiu. 30 homens armados, silenciosos, mortais. A caatinga os engoliu e só restou o som distante dos cascalhos batendo na terra seca. Canabrava não sabia, mas seu dia do juízo final cavalgava na escuridão, vindo buscar os que pensava estar acima da lei de Deus e dos homens. A ordem tinha sido dada, o plano traçado, e quando Lampião traçava um plano, o sertão tremia. A vingança estava em marcha e seria servida fria, como a água que o coronel negara ao povo. Quando o capitão Virgulino dava ordem de marcha, a caatinga se transformava. O bando deixou de ser o ajuntamento de homens descansando num coito para se tornar uma coisa única, uma serpente de couro e aço deslizando silenciosa pela terra seca. A cavalgada da vingança aconteceu sob a luz desconfiada de uma lua minguante. Eram 30 cabras, a elite do bando, escolhido a dedo. Tiago cavalgava no meio deles, montado num cavalo que o capitão lhe cedera. Seus olhos ainda carregavam a sombra do horror, mas agora também brilhavam com uma determinação fria. Ele via a disciplina do bando e, pela primeira vez, entendeu que o cangaço não era só fúria. Era uma ciência, a ciência de reinar no inferno verde. Cavalgaram por horas. Não havia conversa, não havia risada, só o som ritmado dos cascos e o ranger do couro. Era uma marcha fúnebre para os condenados que ainda nem sabiam que estavam mortos. Quando Canabrava apareceu no horizonte, um amontoado de casas dormindo sob o céu estrelado, Lampião ergueu a mão. O bando parou como um só corpo. Desmontaram em silêncio. Os cavalos foram deixados com 2 batedores de uma grota escondida. O resto seguiu a pé, fantasmas armados na noite. A entrada em Canabrava foi mais silenciosa que uma reza de defunto. Moviam-se pelas sombras das casas de taipa, cada homem sabendo exatamente sua posição, seu papel. A vila dormia, ignorando que o juízo final chegava de alpercatas. O primeiro grupo, liderado por Corisco, foi direto à casa do prefeito Galdino. Não bateram na porta, arrombaram-na com um chute certeiro. Galdino, que dormiu o sono dos que se creem impunes, acordou com o cano gelado de um fuzil na testa. "Quieto, seu rato de cartório", Corisco sussurrou.
o sorriso de sempre no rosto. O capitão mandou lhe buscar para uma audiência. O prefeito, pálido como cera, as pernas tremendo, tentou gritar. Corisco enfiou um pano sujo na boca dele antes que um som saísse. Shhh! Não queremos acordar a vila ainda. Sua hora vai chegar, mas com calma. Foi amarrado e amordaçado antes que pudesse soltar um pio. Arrancado da cama de camisola e arrastado para fora como um saco de farinha. Enquanto isso, o grupo maior com Lampião à frente deslizava em direção à fazenda Alagadiço. A casa grande do coronel Justino era um fantasma branco no alto do morro. Os jagunços, uns 4 ou 5, cochilavam na varanda, confiante de que ninguém ousaria desafiar seu patrão. Confiança é o luxo dos tolos. Não houve grito, não houve luta. Os cabras de Lampião eram sombras e a noite era deles. Antes que o primeiro capanga pudesse abrir a boca, já sentia a ponta de uma peixeira na garganta. Um movimento, e é o último que você faz nessa vida, sussurrou um cangaceiro no ouvido do jagunço. Foram rendidos, desarmados e amarrados com a rapidez de quem fez aquilo a vida inteira. O Winchester papo amarelo do coronel, que nunca saía da varanda, foi tomado. Lampião pegou a arma, soprou a poeira do cano, admirou o rifle por um momento. Bonita peça, pena que tá na mão errada. Lampião forçou a porta da casa grande com um ombro, a madeira cedeu com um estalo. Lá dentro, o cheiro era de couro curtido, fumo bom e cachaça cara. A casa de um homem que roubou do povo para viver como rei. Num quarto vasto, numa cama de Jaraquandá, o coronel Justino Matoso dormia. Roncava alto, o sono pesado de quem não tem consciência para atormentar os sonhos. Foi o próprio Lampião quem o acordou. Não com um toque, mas com um tapa forte no rosto. O som ecoou no quarto como um tiro. O coronel abriu os olhos, faiscando de ódio. A arrogância era tão natural nele que por um segundo ele pensou estar dormindo. Tentou gritar para os seus homens. Seus jagunços estão ocupados, coronel. Ocupados sendo amarrado como porco no caminho do matadouro. Foi quando o coronel viu os rostos barbados, o chapéu de couro, as cartucheiras cruzadas, e então viu os óculos redondos de Lampião brilhando na penumbra, como os olhos de um demônio. O queixo caiu, o terror tomou conta do seu rosto, desfazendo a máscara de tirano. Pela primeira vez na vida, o coronel Justino Matoso sentiu medo. Coronel! A voz de Lampião foi um sussurro que ecoou como um trovão. A gente veio acertar uma conta de água com o senhor, e o fiador é o diabo. 2 cabras agarraram o coronel pelos braços. Ele tentou resistir, mas era um velho seco. A força que ele tinha era dos jagunços, e esses agora estavam amarrados. Arrancaram-no da cama de camisola e, tremendo, descalço, levaram-no até a beira do seu próprio açude. A água que lhe negara ao povo brilhava sobre a lua minguante, indiferente ao drama. O prefeito Galdino já estava lá, de joelho, choramingando através da mordaça. Quando viu o coronel sendo arrastado, os olhos dele arregalaram ainda mais. O bando cercou os dois. 30 rifles apontados, 30 pares de olhos sem piedade. O Lampião mandou acordar a vila toda. Porta por porta, os cabras arrancaram o povo da cama. Ninguém foi machucado, mas ninguém ousou resistir. Quando você acorda com um cangaceiro na sua porta, você obedece. O capitão mandou chamar para missa, a missa do acerto, diziam os homens. O povo se reuniu à beira do açude. Um círculo de silêncio e pavor, iluminado pelas tochas do cangaço. Homens, mulheres, crianças, todos ali, testemunha do que estava prestes a acontecer. Tiago estava lá, o coração batendo na garganta. Procurou com os olhos pela igreja. A porta estava aberta. E lá dentro, apoiado na parede, ainda fraco, mas vivo, estava o padre Anselmo. O velho havia sobrevivido. Estava machucado, queimado, mas vivo. Lampião caminhou até o centro do círculo. O silêncio era absoluto. Até o vento parou de soprar, como se a própria natureza quisesse escutar. Primeiro, caminhou até onde o padre estava na porta da igreja. Com seu próprio punhal,
cortou as cordas que ainda marcavam os pulsos do velho. "Tragam água pro padre", ordenou. Um dos cabras correu até o açude, encheu uma cabaça e ofereceu ao padre Anselmo. O velho padre bebeu como um condenado, os olhos buscando os de Tiago, numa mistura de gratidão e terror pelo que estava por vir. Lampião esperou o padre beber, esperou ele recuperar um pouco da força. Então se virou para o povo. "Essa água", ele apontou para o açude, "é de vocês, sempre foi. Deus mandou a chuva, a terra guardou nos lençóis e o açude juntou, mas um homem achou que podia ser dono do que Deus fez para todos." Ele apontou para o coronel Justino, que tremia descalço na margem. "Esse homem condenou gente boa sede, usou a água como chicote. E quando um servo de Deus teve piedade de um cristão morrendo, esse homem", Lampião cuspiu no chão, "e seu cão de estimação", apontou para Galdino, "amarraram um padre no tronco para morrer de sede sob o sol." O murmúrio do povo era quase inaudível, mas estava lá, um sussurro de raiva contida que começava a ferver. "Coronel Justino, prefeito Galdino, vocês se fizeram de Deus nessa terra. Decidiram quem vive e quem morre de sede. O senhor, coronel, achou que era dono da chuva. E o senhor, prefeito, foi o cão que lambeu a mão do dono e mordeu o pobre." Ele apontou para o padre Anselmo, agora amparado por Tiago. "Esses vocês castigaram o homem de Deus por ele ter cumprido a primeira lei do sertão, dar de beber a quem tem sede. Vocês usaram a lei do tronco para matar um homem bom." O coronel tentou falar. "Lampião, isso é..." "Cala a boca!" A voz de Lampião trovejou. "Seu tribunal acabou, agora começa o meu." O silêncio que se seguiu era denso como a noite mais escura. Lampião caminhou devagar, como um juiz indo ao banco dos réus. Cada passo era medido, deliberado. Ele parou diante do prefeito Galdino, que tremia tanto que os dentes batiam. "O senhor, prefeito Galdino", Lampião se abaixou, ficando na altura do rosto do homem ajoelhado. "O senhor que gosta tanto de humilhar o povo no tronco, vai provar do seu próprio remédio." 2 cabras agarraram Galdino e o arrastaram até o mesmo tronco onde o padre sofreu. O prefeito choramingou, tentou implorar através da mordaça, mas não havia piedade nos olhos dos cangaceiros. Amarraram-no ali, com as mesmas cordas que haviam marcado a carne do padre Anselmo. "O senhor vai ficar aí", Lampião decretou. "Vai ver o sol nascer, vai sentir a sede, vai rezar para morrer. Mas seu povo vai decidir se lhe dá água ou não. Sua sentença é viver com a vergonha." Então Lampião se virou para o coronel Justino. Aquele era o prato principal. "E o senhor, coronel? O senhor que é o dono da água?" Lampião fez um sinal. 2 cabras trouxeram um Winchester do coronel, pegado na varanda. Lampião entregou o rifle a Tiago. O menino tremeu. "Não, capitão, eu não posso." "Não é pro senhor matar, menino", disse Lampião, a voz surpreendentemente calma. "É só pro senhor vigiar. Segurar essa arma é segurar a justiça. O senhor merece isso." Tiago pegou o rifle com mãos trêmulas. Era pesado, mais pesado do que imaginava. O peso da vingança, do acerto de contas. Lampião empurrou o coronel Justino para a beira do açude. O velho tentou resistir, mas era útil. "O senhor condenou um homem à sede", Lampião disse, a voz baixa, mas que todos ouviam. "Sua penitência é a água." O coronel não entendeu. "O quê?" "Beba, coronel." "O quê?" "Beba, coronel. Beba na água do seu açude. Beba até a última gota da sua soberba." O coronel hesitou, confuso. Lampião engatilhou seu próprio fuzil. O som metálico ecoou no silêncio. "Beba, ou eu lhe estouro os miolos aqui mesmo." Aterrorizado, o coronel se ajoelhou na margem e começou a beber. Levou água à boca com as mãos trêmulas. "Mais!" gritou Lampião. O coronel bebeu um gole, 2. "Mais!" A voz era um trovão. O coronel bebia, a água escorrendo pelo queixo, molhando o tramisalão. "Não aguento mais!" ele gemeu. "Beba!" Lampião disparou um tiro perto da cabeça dele, fazendo a água espirrar.
O coronel, desesperado, mergulhou a cabeça e bebeu como um animal, engasgando, tossindo, a barriga começando a estufar. Era uma tortura grotesca, uma loucura surreal. O homem que matava pela sede morreria pela água. Era poesia sombria, justiça pervertida. Ele bebia e chorava. O todo-poderoso coronel Justino, afogando-se em sua própria riqueza. A barriga inchava como um tambor. Ele vomitava e Lampião o forçava a beber mais. Essa é a água que o senhor negou. Beba, beba até não caber mais nada nesse corpo miserável. O povo assistia em silêncio horrorizado. Alguns desviavam os olhos, outros não conseguiam parar de olhar. Era terrível, mas era justiça. A justiça do sertão, crua e sem piedade. Quando o coronel finalmente desabou, a barriga como um tambor, respirando com dificuldade, quase sem consciência, Lampião deu a ordem final. Levem ele de volta para a Casa Grande e abram a porteira do açude. A água é do povo. O bando arrombou a tranca da comporta. A água jorrou correndo pela terra seca, buscando seu caminho natural. O povo, vendo aquilo, deu um grito. Um som que era metade choro, metade alegria. Crianças correram para a água, mulheres se ajoelharam e choraram. Homens abaixaram a cabeça em oração. A água que por tanto tempo foi arma de opressão, agora era liberdade. Lampião subiu numa pedra onde todo pudesse vê-lo. Escutem bem, a voz cortou o burburinho. Esta noite a justiça do sertão acertou as contas. A lei de vocês era o medo. A partir de hoje, a lei é outra. Ele ergueu o dedo como um padre pregando. A primeira, um copo d'água e um prato de comida não se nega a ninguém. Nunca, nem ao pior inimigo. Essa é a lei do sertão, mais antiga que governo, mais sagrada que cartório. A segunda, Deus se serve com caridade, não com chibata. Quem usar o poder para oprimir os fracos terá de acertar comigo. E vocês já viram como eu acerto contas. O povo estava mudo. Não era medo, era respeito. Um respeito temoroso, mas respeito. Lampião chamou Tiago. O menino se aproximou, ainda segurando o Winchester. Cuide do padre, menino, Lampião disse, colocando na mão de Tiago um punhado de moedas de ouro. Honre o nome dele. Agora você é o homem da casa. Reconstrua essa igreja. Ensine o povo que Deus está na bondade, não no medo. Tiago olhou as moedas na mão, depois para os olhos de Lampião. Tentou falar, mas a voz falhou. Apenas acenou com a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Lampião se virou para o bando. Vamos! Montaram em silêncio. O povo abriu um corredor. Não havia aplausos, mas também não havia mais terror. Havia algo diferente. Uma compreensão silenciosa de que, por uma noite, a justiça do sertão acertou as contas montada num cavalo e usando chapéu de couro. Quando o bando começou a partir, o padre Anselmo, apoiado em Tiago, ergueu a mão trêmula num gesto de bênção. Lampião parou o cavalo, olhou para trás. Por um momento, os olhos do rei do cangaço e do homem de Deus se encontraram. Um aceno silencioso, uma compreensão mútua. Então Lampião esporou o cavalo e a caatinga os engoliu. O som dos cascos foi diminuindo até virar silêncio. Eles haviam chegado como fantasmas e, como fantasmas, desapareceram. O que aconteceu em Canabrava naquela noite virou lenda antes mesmo do sol nascer. O coronel Justino, dizem, nunca mais saiu da cama. Ficou ali, a barriga inchada, gemendo de dor, o corpo rejeitando toda aquela água que ele forçara para dentro. Morreu 3 semanas depois, afogado por dentro, em terra seca. Os médicos disseram que foi algo nos rins, no fígado, mas o povo sabia a verdade. Foi a água da injustiça que o matou. O prefeito Galdino ficou amarrado no tronco por 2 dias. O sol cozinhou sua pele, a sede rachava seus lábios. O povo passava por ele, olhava e seguia em frente. Finalmente,
Uma velha, Dona Firmina, teve pena. Deu-lhe de beber, soltou suas amarras. Galdino, cambaleante, pegou o primeiro cavalo que encontrou e sumiu. Nunca mais foi visto em Canabrava. Dizem que morreu mendigo em algum povoado distante, sempre olhando por cima do ombro, com medo de que os óculos redondos de Lampião surgissem na escuridão. Padre Anselmo se recuperou. Levou meses, mas a fé é remédio forte. Com o ouro que Lampião deixou e com a ajuda de Tiago e do povo, reconstruíram a igreja. Fizeram-na maior, mais bonita, e na parede principal pintaram uma imagem de São Francisco, dando de beber a um sedento. Era a lembrança daquela noite, a lembrança de que a bondade sempre tem seu preço, mas também sempre tem sua recompensa. Tiago cresceu, virou homem sob a tutela do padre. Nunca se tornou cangaceiro, mas também nunca esqueceu. Toda vez que alguém pedia água, ele dava. Toda vez que alguém pedia comida, ele dividia. Carregava o Winchester do coronel pendurado na parede da sacristia, não como troféu, mas como lembrança de que a justiça às vezes vem de lugares inesperados. E o açude? O açude ficou aberto. Sem coronel para vigiar, sem prefeito para cobrar, o povo de Canabrava bebeu livre pela primeira vez em décadas. Plantaram ao redor dele, criaram peixes dentro dele, batizaram crianças na beira dele. A água deixou de ser corrente e virou liberdade. Os anos passaram, a história foi contada e recontada. Cada vez que alguém conta, cresce um pouco mais. Dizem que eram 100 cangaceiros, não 30. Dizem que Lampião apareceu montado num cavalo de fogo. Dizem que o coronel bebeu até o açude secar. Mas o velho Tiago, quando já estava com cabelos brancos, sentado na porta da igreja que ajudou a reconstruir, contava a verdade. E a verdade era melhor que a lenda. Foi 30 homens, ele dizia para os meninos que ouviam de boca aberta. 30 homens liderados por um só. Um homem que a lei chamava de bandido, mas que naquela noite foi mais juiz que qualquer juiz de cartório. Ele veio porque um padre teve coragem de ser cristão de verdade e um menino teve coragem de buscar justiça. Lampião não era santo, não. Fez coisas que Deus vai ter que julgar, mas naquela noite ele foi o braço da justiça quando a justiça dos homens tinha falhado. E eu aprendi uma coisa: a justiça verdadeira não está na lei escrita, está no coração. Está em dar água a quem tem sede, pão a quem tem fome, abrigo a quem tem medo. E quando perguntavam se ele tinha medo de Lampião naquela noite, Tiago sorria. Medo? Tive, mas também tive esperança, porque pela primeira vez na vida vi o poderoso ajoelhado e o humilde de pé. Vi a água correr livre. Vi que coronel também sangra, também chora, também paga por seus crimes. Dizem que até hoje, quando falta água em Canabrava, quando a seca aperta e o açude baixa, o povo olha para o céu e sussurra uma reza. Não é para os santos, não. É para o rei do cangaço, para o capitão Vigilino, pedindo que ele venha de novo se algum tirano tentar roubar a água do povo. Porque em Canabrava, todo mundo sabe, a água é sagrada, a caridade é lei e a justiça, quando precisa, cavalga de chapéu de couro e óculos redondos. E essa é a história de como um padre foi salvo, um coronel foi afogado e a justiça foi feita na beira de um açude, numa noite em que até as estrelas pararam para assistir.